Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. No Rio de Janeiro, psicóloga é investigada por lesão corporal, ameaça e homofobia depois de atacar funcionários de restaurante. Ela não se acalmou nem na delegacia. Thiago Brenan no banco dos réus. Primeiro julgamento é pelo estupro de uma americana que vive no Brasil. E a terceira vez de Alexandre Pato no São Paulo. Jogador volta a vestir a camisa tricolor, mas não tem data para pisar no gramado. Olha, depois de registrar a agressão de uma psicóloga a funcionários de um restaurante como lesão corporal, a polícia do Rio de Janeiro decidiu investigar o caso também como denúncia homofóbica e ameaça. A chefe de cozinha do restaurante voltou ao trabalho hoje. Ela ainda carrega na pele as marcas da agressão ocorrida há 3 dias. A gente sai de casa com o propósito de trabalhar e de repente acontece isso de maneira lamentável. Nas imagens, é ela quem aparece sendo insultada e ameaçada por Juliana Machado. Eu vou denunciar essa e vou mandar essa brevidade aqui, Eu sou desembargadora. Eu vou fazer a polícia aqui para deixar essa. A chefe de cozinha tem o braço sangrando. Ela disse que foi agredida por Juliana com uma taça. A confusão começou dentro do restaurante Casa do Saulo, que fica no Museu do Amanhã. Luan é o garçom que atendeu Juliana. Ele disse que a cliente já chegou discutindo com os pais. Eles chegaram aqui em torno de umas 2h30 da tarde. E eu comecei a atender ele, só que ela já estava sendo super grossa, super ríspida, né? E aí ela começou a falar alto, a falar grosso. Aí deu umas 4h30, pediu 2 garrafas de vinho, beleza, atendi super bem. Só que deu umas 4h30 da tarde ela começou a surtar, entendeu? Ela começou a me ofender. Quando a minha ficha caiu, eu comecei a ficar triste, entendeu? Poxa, eu sofri uma homofobia. Do lado de fora, Juliana foi contida por outros trabalhadores e frequentadores do restaurante. Chama a polícia, gente! Já chamou, minha filha? Já chamou. Desequilibrada. Boca! Eu, junto com a bombeira do museu, a gente tentou conter ela fisicamente. E foi quando ela me atingiu no rosto, no lábio e alguns arranhões na mão. Na delegacia, mais confusão. Juliana foi trazida para esta delegacia, onde o caso foi registrado e liberada em seguida. Inicialmente, a psicóloga estava sendo investigada apenas por lesão corporal, mas a Polícia Civil voltou atrás e ela foi autuada pelos crimes de injúria homofóbica e ameaça. A mulher que se apresenta como desembargadora é, na verdade, psicóloga. A Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança que possam mostrar detalhes do que aconteceu. As testemunhas já estão sendo ouvidas. Nas redes sociais, a direção do restaurante disse que o lugar é um espaço de inclusão e que preconceito não é bem-vindo. O Museu do Amanhã também se manifestou, dizendo que não compactua com a violência e valoriza o diálogo, a diversidade. Além da lesão corporal, houve preconceito, houve crime de homofobia e isso a gente não pode deixar passar. É uma cena grotesca, assim, coisa inacreditável. A polícia do Rio de Janeiro já identificou o motorista que atropelou e matou um homem em um posto de combustíveis em Realengo, na zona oeste da cidade. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e confessou ter ingerido bebida alcoólica. As imagens mostram um momento em que o carro, em alta velocidade, invade o posto de gasolina e arranca uma bomba de gás veicular, assustando um frentista e um cliente. Na sequência, ele atinge um outro carro e um grupo que estava em frente à loja de conveniência. O motorista e o carona saltam do veículo. Um deles usa uma tornozeleira eletrônica. Eles ainda voltam ao local, mas não prestam socorro às vítimas. Marcos Vinícius Maciel Damasceno, que tinha 28 anos e conversava com os amigos, não resistiu aos ferimentos. Hoje a polícia identificou os 2 homens que estavam no carro. O motorista com a tornozeleira é Reinaldo da Silva Fernandes. Ele já foi preso por roubo. Na delegacia, confessou ter bebido antes de dirigir. Disse também que era perseguido.
O carona é Fabrício Vinícius de Mendonça, que também tem passagem por crime militar e já foi flagrado com drogas quando era do Exército. Os dois prestaram depoimento e foram liberados, porque não havia mais flagrante e nem mandado de prisão expedido pela Justiça. 38 bebês que estavam na UTI neonatal do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram transferidos para a ala pediátrica depois que um vazamento de gás oxigênio provocou um incêndio no local. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, as chamas foram controladas pela equipe de plantão. Ninguém ficou ferido. A área de atendimento da UTI neonatal voltará a funcionar após vistoria e liberação da equipe técnica. A Polícia Federal de Campinas deflagrou operação para prender integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos de caminhões no interior de São Paulo. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Essa é a terceira operação voltada à repressão a esse tipo de crime. Até agora, mais de 135 pessoas ligadas a roubo de cargas de caminhões foram presas. Os investigadores conseguiram a recuperação de bens que ultrapassam 6 milhões de reais entre caminhões, carretas e maquinários. Olha, começou na tarde de hoje o julgamento do empresário Thiago Brenan, ele que é acusado de estupro contra uma norte-americana neste caso. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as últimas informações direto do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Boa noite para você, David. Como é que está o julgamento? Já terminou? Já sim, Augusto. Inclusive, já foi marcada a próxima audiência pelo juiz do caso, José Henrique Maia, para o dia 21 de junho. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. A audiência terminou às 18h15, durou 4 horas na segunda vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e ocorreu a portas fechadas. Thiago Brenan não foi ouvido, apenas a vítima e 3 testemunhas. Brenan continua aqui no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, onde está preso desde o dia 29 de abril. Caso ele seja condenado por estupro, pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. A pena pode aumentar para até 12 anos, caso tenha havido aí lesão corporal de natureza grave. Além desse, Thiago Brenan responde a outros 7 processos. Acompanhe. O empresário ficou conhecido depois da divulgação das imagens de câmeras de segurança de uma academia em São Paulo, agredindo uma mulher em agosto do ano passado. A vítima é a atriz Helena Gomes. Neste caso, ele responde por lesão corporal e corrupção de menores, por ter incentivado o filho adolescente a ofender a atriz. Depois disso, outras mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo para denunciar Thiago Brenan por vários crimes: estupro, cárcere privado, ameaça e injúria. Uma das vítimas relatou que foi agredida, tatuada com as iniciais dele e teve um vídeo íntimo divulgado sem consentimento, além de ter sido mantida em cárcere privado. Depois das denúncias, Brenan saiu do país e foi para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A justiça deu o prazo de 10 dias para que ele voltasse ao Brasil, mas o empresário não cumpriu. Com isso, foi decretada a prisão preventiva e o nome dele foi incluído na lista de procurados pela Interpol. Em outubro, o Brenan chegou a ser preso num hotel de luxo, mas foi solto ao pagar fiança. Desde então, em liberdade, foi proibido de deixar o país até a decisão sobre a extradição, autorizada no dia 29 do mês passado pela Embaixada do Brasil em Abu Dhabi. Ele chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no mesmo dia, acompanhado por um delegado, 2 agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol. Foram expedidos 5 mandados de prisão contra ele. Brenan está preso no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu a venda dos pacotes de viagens flexíveis da Herb, o antigo hotel urbano. Foram identificadas irregularidades em relação às ofertas de viagens sem data fixa, além de cancelamentos sem aviso prévio, atraso nos pagamentos a hotéis parceiros e sem a opção de reembolso ao consumidor. Ainda foram identificadas acomodações inadequadas, falta de assistência a hóspedes e divergência entre o que foi contratado e a entrega.
A suspensão é válida até que a empresa apresente um plano de resolução dos contratos atuais que comprove ter condições financeiras de realizar novas ofertas e corrigir as falhas identificadas. Em nota, a Herb informou que não foi notificada sobre a decisão e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimento. A suspensão da fabricação e venda da única vacina do país contra a leishmaniose canina tem deixado tutores de animais e veterinários preocupados. As amostras do imunizante apresentaram diferenças na composição que podem comprometer a eficácia. Esse cachorro tomou a vacina contra a leishmaniose há 10 dias e hoje foi internado em Belo Horizonte com um quadro de diarreia, vômito e dificuldade de alimentação. A gente realmente não consegue afirmar. Não é uma reação comum, tá, da vacina, mas pode vir a acontecer sim. Na clínica onde o animal recebe assistência, a aplicação da vacina Leistec está suspensa desde a semana passada. A fabricante identificou amostras do imunizante com teor de proteína inferior ao lote mínimo estabelecido na licença, o que pode comprometer a eficácia do produto. O profissional deve entrar em contato com o distribuidor, isso já é uma informação mais recente do laboratório, e já fazer a devolução. O Ministério da Agricultura determinou a suspensão da fabricação e da venda do imunizante. Inicialmente, 8 lotes foram reprovados, mas após uma análise interna, a empresa responsável solicitou o recolhimento imediato de outros 36 lotes. Desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, a Leistec está disponível desde 2008 e é a única vacina contra a leishmaniose visceral canina autorizada no país. O esquema de vacinação dos animais prevê 3 doses com intervalos de 21 dias e depois uma aplicação anual. A gente tem orientado aos responsáveis técnicos e aos veterinários, os clínicos em geral, de que orientem aos tutores dos animais a encolerarem os animais, a usarem a coleira impregnada com deltametrina, para que possa servir aí de repelente, né, para evitar que o contágio aconteça. A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito palha, que também pode infectar o ser humano. O Brasil concentra 90% dos casos na América Latina, com uma média de 3.500 pessoas contaminadas por ano. Nos animais, a doença pode provocar perda de pelo, emagrecimento, além do aumento das unhas, baço e fígado. A gente tem que ter um controle da doença, porque senão realmente é um risco para a população, é um risco, né, para outros cães. Em nota, a Ceva Saúde Animal, fabricante da Leistec, informou que nas próximas semanas vai divulgar novas orientações para os tutores de animais que estão em protocolo de vacinação. A empresa disse também que segue comprometida em esclarecer a causa dos problemas com o imunizante e corrigir os erros. Já os veterinários alertam para a importância do reforço de outras medidas de prevenção da leishmaniose. A utilização dos repelentes também é muito importante, fazer uma limpeza do ambiente, porque o mosquito da leishmaniose ele vai atrás de matéria orgânica. Então, excesso de fezes no ambiente, sujidade de forma geral, aquilo tudo vai atrair o mosquito. Foi prorrogada até o dia 30 de junho a campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo. O objetivo da Secretaria de Saúde é aumentar a cobertura vacinal, que atualmente está em 32%, com pouco mais de 6 milhões de doses aplicadas. A meta é chegar a 90%. O estado alerta que a vacinação é eficaz e segura. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. O animal infectado é da espécie conhecida popularmente como cisne de pescoço preto. Outros 2 casos foram confirmados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e na cidade de Piúma, no Espírito Santo. Já são 13 casos de influenza aviária confirmados no país, que entrou em emergência zoossanitária desde a última semana. Até o momento, não foram registrados casos da doença em humanos. O Catar encerrou as restrições à importação de carne bovina brasileira. A medida tinha sido imposta em março, depois da confirmação de um caso isolado no Pará da doença conhecida como vaca louca. No primeiro trimestre do ano, as exportações de proteína animal para o Catar corresponderam a 75% do total comercializado pelo Brasil com o exterior. Está na pauta de amanhã do Supremo Tribunal Federal a análise da chamada Lei da Ferrogrão. E o Mauro Talhaferri está conosco, nos dando a honra de sua presença aqui pessoalmente no estúdio, no telão, para nos explicar do que se trata, afinal de contas. Vamos começar com o básico, Mauro. O que é a Ferrogrão?
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você. Bom, a Ferrogrão, a gente vai jogar aqui no telão para te explicar melhor, é uma ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, que fica ali no rio Tapajós. Aqui dá para ver direitinho, ó, Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, que fica no Pará, na margem do rio Tapajós. O que ela significa? Ela significa uma reorganização no transporte dos grãos aqui no Brasil. Grãos são produzidos, soja, milho, produzidos aqui no Mato Grosso, que deixariam de ser transportados majoritariamente de caminhão para os portos no norte aqui do país e passariam a ser transportados de trem. Isso dá mais economia, isso dá mais eficiência para esse tipo de transporte. Agora, qual que é o problema? A Ferrogrão está sendo projetada para acompanhar uma rodovia, a BR-163, que liga Cuiabá até Santarém. A BR-163, ela passa no meio do Parque Nacional do Xamanchim, que é uma área de preservação ambiental, na floresta amazônica, aí ainda por cima, margeada por territórios indígenas. Entendi bem esse negócio do Ferrogrão aí, Mauro, você explicou bem. Agora, por que esse caso foi parar no Supremo? Temos uma novela de 10 anos para contar aqui, Augusto, mas eu vou resumir para você. Vou resumir para você. O projeto da Ferrogrão começou em 2013, lá no governo Dilma Rousseff. Os estudos começaram ali. Aí, em 2016, já no governo Michel Temer, o então presidente Michel Temer editou uma medida provisória e o que ele fez? Ele alargou a margem da rodovia, da BR-163, para que a ferrovia pudesse ser construída ao lado da rodovia. Quando ele alarga a margem dessa rodovia, o que ele faz? Ele toma um pedaço dessa área de preservação ambiental. Essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso, virou lei, mas aí o PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal alegando inconstitucionalidade. Em 2021, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, mandou suspender a lei. E agora, amanhã, está na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento do mérito desse caso. E claro, são muitos interesses em jogo, né? A gente sabe que pelo menos de um lado tem os ambientalistas e, claro, o agronegócio de outro. É mais ou menos isso? Dá para imaginar todos os interesses, né? São interesses políticos, interesses econômicos que estão em jogo. Porque o que acontece? A Ferrogrão, ela é o maior projeto de logística de transporte nesse momento no país. Ela, de fato, reorganiza o transporte dos grãos aqui no Brasil. E aí, aquelas empresas que já fazem o transporte de grãos em linhas ferroviárias no centro-oeste, no sudeste do país, claro que são contrários, porque a concorrência vai aumentar, né? Existem também especialistas em logística que dizem que a Ferrogrão é muito cara, ela é inviável economicamente, ela custaria mais de 30 bilhões de reais, além de estar sujeita a uma série de atrasos durante as obras. O agronegócio, claro, majoritariamente é favorável, porque a Ferrogrão tem potencial para baixar o preço do frete, com isso os custos diminuem, a competitividade aumenta. E no campo político, Amanda, o que acontece? Existe aí o potencial de mais um embate entre alas do governo. O Ministério dos Transportes, que é favorável à ferrovia, e, do outro lado, os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas que são contrários a essa ferrovia. Lembrando que esses dois ministérios já estão aí sob fogo cerrado do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da Câmara dos Deputados. Mas essa preocupação é com desmatamento, né, Mauro? Preocupação com desmatamento, com territórios indígenas, com preservação ambiental. Mas aí essa questão toda desse embate político é um outro capítulo. Primeiro a gente precisa decidir, precisa verificar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Muito bem, Mauro. Obrigado pela sua participação aqui hoje no Rede TV News. À disposição. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite. Rede TV News está de volta para falar de um projeto de lei super polêmico que está em discussão neste momento na Câmara dos Deputados e fala sobre a demarcação de terras indígenas. É o chamado marco temporal. Vamos ao vivo à Câmara conversar com Igor Damasceno, que acompanha tudo. Igor, boa noite.
Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, também a todos que nos acompanham. A votação ainda não começou, mas pode começar a qualquer momento. Isso porque os deputados já estão reunidos no plenário e já iniciaram a discussão. Inclusive, agora há pouco foi apresentado um requerimento que sugere a suspensão, o adiamento dessa votação. Esse requerimento foi adiado, então assim, aliás, foi rejeitado, então assim a expectativa dessa votação a qualquer momento. O nosso produtor Gabriel Costa, ele está dentro do plenário da Câmara e ele acaba de me mandar uma mensagem aqui no celular dizendo que foi aprovado um outro requerimento. Esse requerimento determina que ponha fim na discussão e já se inicie a votação. O requerimento já foi aprovado, então agora o relator, que é o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, já começou a ler o relatório que ele fez ao longo desses dias. Esse tema, o projeto que trata da demarcação de terras indígenas, é antigo, mas ganhou força nos últimos dias. Para ser aprovado, o texto precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. O relator disse que a matéria é fundamental para garantir os direitos e também a segurança jurídica, não só dos indígenas, mas também dos produtores rurais. Os próprios indígenas, além do governo, discordam, dizem que a matéria tira direitos. Inclusive, por conta do marco temporal, foi feita uma série de protestos hoje no país, em vários estados, como Ceará, Mato Grosso, São Paulo. Aqui em Brasília, agora há pouco, os indígenas fizeram uma passeata pacífica pela esplanada dos ministérios e agora estão concentrados em frente do Congresso Nacional. Só que em São Paulo, os indígenas fecharam uma importante rodovia do estado e foram dispersados pela tropa de choque. Vamos ver na reportagem. Em São Paulo, houve protesto. Um grupo de indígenas da comunidade Guarani fechou uma pista da rodovia Bandeirantes, uma das mais movimentadas do estado. O bloqueio foi feito na altura do quilômetro 20, próximo à região do Jaraguá. A polícia usou bombas e balas de borracha para dispersar os manifestantes. O projeto de lei do marco temporal determina que os indígenas só podem reivindicar as terras que já eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição Federal, em 1988. O texto também prevê que as terras já demarcadas não podem ser ampliadas e, se houver dúvidas, é preciso comprovar que o território foi ocupado antes de 1988. O projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados desde 2007. No ano seguinte, foi aprovado pela Comissão de Agricultura e, em 2009, foi rejeitado pela Comissão dos Direitos Humanos. Para evitar que o tema fique engavetado novamente, os deputados ruralistas aprovaram a urgência da proposta na semana passada, ou seja, votação direta no plenário, sem passar por comissões temáticas. É que o tema também é analisado no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem concluir a votação na semana que vem. O relator, ministro Edson Fachin, é contra o marco temporal. Já o ministro Nunes Marques votou a favor. No Congresso, a oposição deu celeridade à discussão para aprovar o texto antes de a Suprema Corte decidir. A deputada Silvia Wayampi é favorável ao marco temporal e afirma que atualmente há insegurança jurídica, o que prejudica os próprios indígenas. Não só vai trazer segurança aos indígenas, mas também vai garantir o desenvolvimento econômico desses povos, caso eles o queiram. Não é o que pensa a ministra dos Povos Indígenas. Sônia Guajajara foi hoje à Câmara dos Deputados e disse que o texto dá margem a crimes ambientais. O 490 ainda autoriza o garimpo ilegal. E nós estamos, desde o 1º de janeiro, lutando para acabar com o garimpo ilegal nos territórios indígenas. O mundo inteiro assistiu à crise humanitária com o povo Yanomami e todo o esforço que o governo federal está fazendo para conter essa crise com a retirada dos invasores, dos garimpeiros do território Yanomami. Pois é, mas o governo federal não teve força para tirar de pauta esse projeto de lei de marco temporal, que é o interesse da bancada ruralista e vai contra os interesses dos ambientalistas. Eu apurei que o governo entrou em campo hoje junto ao Supremo Tribunal Federal, que tem uma data marcada na semana que vem, dia 7 de junho, para apreciar a constitucionalidade desse chamado marco temporal.
O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, esteve agora à noite no gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mas nada feito. A votação no Supremo está mantida para a semana que vem. E o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, entrou em campo, manteve contato hoje com ministros do Supremo Tribunal Federal e também não houve a promessa de adiamento. Porque qual era a moeda de troca? Se o Supremo aceitasse adiar essa matéria, postergar, colocar mais para frente, o Congresso não apreciaria o marco temporal hoje. Mas essa negociação não rendeu frutos. Portanto, no Supremo, a expectativa é que essa votação aconteça na semana que vem, no marco temporal, e mais, um ministro do Supremo pode pedir vista desse processo, dessa ação novamente, adiando essa decisão até para não bater de frente com a Câmara dos Deputados, né, Igor? Porque a expectativa é que o marco temporal seja aprovado, aí, inclusive com mais de 280 votos, pelo que me disseram. Mas tem outra, a noite vai ser longa, tem a medida provisória de reestruturação, reorganização dos ministérios do governo, que também pode ser votada hoje, mas ela está em último lugar na pauta. Antes tem o marco temporal, depois tem medida provisória do Bolsa Família, do auxílio gás e, por último, a MP de reorganização dos ministérios. Pode acabar nem acontecendo essa votação hoje, né, Igor? Que informações você tem? Olha só, Amanda, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conversou com a imprensa agora há pouco, antes da votação do marco temporal, e ele garantiu que hoje a Câmara também vai votar essas duas medidas provisórias. Como você disse, a primeira, que trata do repasse extra do Bolsa Família e também do Vale Gás. E a segunda trata da reestruturação dos ministérios. Os temas serão votados assim que a votação do marco temporal for concluída. E a expectativa é de aprovação. As MPs foram aprovadas em comissões mistas e a maior polêmica é em relação ao texto sobre a reestruturação dos ministérios. Isso porque a medida provisória alterou o texto e pode trazer um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas. Inclusive, a ministra Marina Silva, que continua inconformada, voltou a criticar esse tema. Vamos acompanhar. Estamos vivendo um momento difícil, momentos difíceis são para ser superados, o governo tem contradições, né? Mas é nas contradições que a gente consegue os avanços e as novas sínteses. O presidente Lula deu uma mensagem de que vamos trabalhar até o último momento para preservar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, e disse que vamos continuar com o nosso propósito, o nosso programa, de que essas políticas estão no coração do governo. A CPI da Câmara, que investiga o movimento dos trabalhadores sem terra, aprovou o requerimento que convida o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para ser ouvido pela comissão. Hoje, durante a sessão, 2 ex-integrantes do MST alegaram ser ameaçados pelo grupo. Neucilene Reis e Ivan Xavier também fizeram acusações de extorsão até saírem do movimento. Ela disse que participou do MST entre 2016 e 2019 e que trabalhou com a venda de mercadorias em uma mercearia instalada em um acampamento no Distrito Federal. O valor arrecadado, segundo ela, era repassado aos dirigentes do MST. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. Eu ficava no mercadinho, né? Eu ficava de 8 da manhã às 5 da tarde. O que não tinha outro tipo de comércio, só tinha esse mercadinho. E o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né? Eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente arrecadava, né? A deputada Gleisi Hoffmann, do PT, disse que as alegações são graves e pediu ao presidente da CPI para anular a audiência ou para transformar Neucilene em testemunha, para que ela responda pelas denúncias. Se não tiver essa responsabilização sobre a depoente, essa sessão aqui é nula. É nula para efeitos de indiciação, de criminalização e é nula para efeito, inclusive, do relatório do senhor relator. Portanto, eu quero que o senhor decida essa questão de ordem. O pedido da deputada foi negado e Gleisi Hoffmann anunciou que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. A comissão também aprovou o convite para ouvir o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Em um evento da Frente Parlamentar Agropecuária, ele afirmou que cabe ao governador e às forças de segurança manter a paz no campo e que em Goiás não há ocupação de terras. A data para o depoimento ainda não foi marcada.
A CPI do futebol na Câmara dos Deputados teve a primeira audiência pública. Os deputados ouviram o promotor e o procurador-geral do Ministério Público de Goiás, responsáveis pela apuração das fraudes em resultados de partidas de futebol, tanto em campeonatos estaduais quanto no Brasileirão de 2022. O presidente do Vila Nova Futebol Clube, Hugo Jorge Bravo, também falou na comissão. Ele disse que as investigações foram importantes para não acontecer uma contaminação dos clubes nos próximos anos. Foi Hugo que denunciou casos de manipulação no próprio clube, dando início à operação Penalidade Máxima do Ministério Público. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou 4 deputados estaduais do PL por fraude na cota de gênero. A decisão anulou os mandatos de Carmelo Neto, Alcides Fernandes, Silvana Oliveira e Marta Gonçalves. Alcides é pai do deputado federal André Fernandes, autor do pedido de criação da CPMI de 8 de janeiro. A legenda pode recorrer da sentença. A decisão terá ainda que ser aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Lula nomeou Luiz Fernando Correia como novo diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O decreto com a nomeação foi publicado hoje. Correia tem 64 anos e é ex-diretor-geral da Polícia Federal. No dia 17 de maio, ele passou por sabatina no Senado Federal e foi aprovado por 43 votos favoráveis, 5 contrários e 2 abstenções. A partir de quinta-feira, dia 1º de junho, o ICMS no preço por litro de combustível terá cobrança fixa de R$ 1,22 em todo o território nacional. Atualmente, as alíquotas são proporcionais ao valor. Na prática, o combustível pode ficar mais caro. A mudança na regra tributária foi instituída por lei complementar. O valor foi definido em março deste ano pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Até o ano passado, os governos cobravam em torno de 30% por litro. Aí o governo federal apresentou 2 leis complementares e os combustíveis foram tirados da lista dos supérfluos e incluídos na relação dos itens essenciais, com alíquota entre 17% e 18%. Como o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual, alguns governadores alegaram perda de receita e querem compensação financeira. Com um impasse, o caso foi parar no STF, o Supremo Tribunal Federal. Mas um acordo mudou tudo. Agora, os postos de combustíveis vão recolher R$ 1,22 de imposto por litro. Eu acho que é uma forma muito boa para a gente poder tentar regularizar a taxa de tributação nosso país. O primeiro mês vai ficar impactante, né? Mas eu acho que ao longo dos meses vai melhorando as coisas. Ainda é cedo para saber se esse impacto, primeiro, vai ser significativo, porque concomitante a isso tem a mudança de política de preços, e é preciso saber também como os postos de gasolina vão repassar isso ao consumidor final. No caso do óleo diesel, a alteração começou a valer em 1º de maio. Com uma cobrança de 94 centavos por litro. O economista Felipe Salto participou das negociações no ano passado, representando o governo de São Paulo. Para ele, os estados correm o risco de perder receita. Essa alíquota de R$ 1,22 que foi fixada, ela resolve no curtíssimo prazo o problema da fixação do imposto, para o caso da gasolina. Mas é preciso lembrar que, se houver uma mudança abrupta nos preços, os estados vão ficar de novo a ver navios. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que mede a inflação no valor do aluguel, registrou o 2º mês seguido de deflação. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice apontou queda de 1,84% em maio. No acumulado de 12 meses até maio, o índice teve queda de 4,47%. É o menor patamar em 33 anos. E o Kennedy Alencar comenta as críticas que o presidente Lula recebeu ao receber aí o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Como diria o dramaturgo Nelson Rodrigues, é óbvio ululante que o Brasil precisa ter uma relação pragmática com a Venezuela, país com o qual temos 2.200 quilômetros de fronteira ao norte. Devemos ter relações comerciais e diplomáticas com o país vizinho. Mas isso é diferente de normalizar um regime autoritário.
E foi exatamente o que o presidente Lula fez na véspera da reunião dos 12 países da América do Sul, que acontece hoje aqui em Brasília. Lula errou ao dizer ontem, em encontro com Nicolás Maduro, que existe uma narrativa que possa fazer a Venezuela ser vista como democrática perante a comunidade internacional. O país é uma ditadura. É uma pena que uma reunião tão importante tenha sido afetada por um erro de Lula, que precisa medir melhor o peso das suas palavras. O discurso deu gás à extrema-direita brasileira, permitiu uma reação ao vivo do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, na cúpula e desviou os holofotes do que interessava. Maior integração sul-americana no mundo multipolar e em busca de uma nova ordem, na qual o Brasil possui tamanho geopolítico para ter papel de destaque. No jogo diplomático, o saldo de Lula é positivo. Ele reconectou o Brasil ao mundo em menos de 6 meses. Mas isso não lhe dá aval para normalizar ditaduras. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou 7 processos que vão apurar possíveis quebras de decoro parlamentar. Os deputados investigados são Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e José Medeiros, do PL, Juliana Cardoso, do PT, Márcio Gerri, do PCdoB e Talíria Petroni, do PSOL. Os casos envolvem ameaças, transfobia, assédio, além de xingamentos e bate-bocas em audiências públicas e durante as sessões na Câmara. O prazo máximo de tramitação dos processos no Conselho é de 90 dias. Notícia urgente de Brasília: o texto do Marco Temporal, projeto de lei que limita a demarcação de terras de indígenas ao território que os indígenas ocupavam a partir da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, se eles não ocupavam o território até 1988, não podem mais reivindicar a demarcação daquelas terras, foi aprovado na Câmara dos Deputados por um placar muito elástico, 283 votos a favor, 155 contra. Eu tinha acabado de dar que a expectativa era aprovar por 280 votos, cravado, placar 283 votos a favor. Uma pauta que desagrada os povos indígenas, aos ambientalistas e ao governo, mas mesmo assim o Centrão e a bancada ruralista passaram o trator e conseguiram aprovar essa pauta que representa um desgaste e uma derrota para o governo. E a noite será longa, tem muito mais projetos em votação ainda nesta noite na Câmara. Perfeito, Amanda. A notícia que acabou de sair, né? Exato. Quentinha. Bem, vamos bater um papo de esporte aqui com o Marcelo Doc, que está com a gente. Boa noite para você, Marcelo. Tudo bem, Augusto. Boa noite, Amanda, para quem está em casa também. Hoje o São Paulo apresentou um velho conhecido da torcida, né? O Alexandre Pato, oficialmente, demorou um pouquinho, né? O que o São Paulo tem a ver com o Pato? O Pato está em forma, o que a torcida pode esperar dele? Pois é, Augusto, mais uma vez um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Já é a terceira passagem do Pato, que chegou com muito ânimo ao São Paulo Futebol Clube. Ele estava lá para se tratar, já tem uma história antiga com o clube, como bem o Augusto disse, e agora vai iniciar um novo momento como jogador tricolor. Ele chegou tão animado na coletiva, mas amando tanto o São Paulo, que eu quase virei São Paulino. Murilo Rincon. A terça-feira do São Paulo começou com a apresentação de um cara que, convenhamos, dispensa apresentações, né? No tricolor paulista, então, esta já é a terceira vez dele. Aos 33 anos, Alexandre Pato vai vestir a camisa 12. Se eu pudesse quebrar o protocolo, eu queria colocar ela o mais rápido possível. Poxa vida, para nós é uma grande satisfação e a gente fica muito feliz com essa atitude sua. E a saudade era tanta que Pato nem deixou o presidente terminar de falar e tratou logo de vestir a camisa tricolor. Pato assinou um contrato de produtividade até 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação para a próxima temporada. Nas outras 2 vezes em que vestiu a camisa tricolor, Pato atuou em 136 jogos e balançou as redes 47 vezes. Então, o São Paulo, para mim, é mais que especial. Todo mundo que eu falo algo, eu tenho a mais que o São Paulo. Então, eu não vejo a hora de jogar, de treinar. Como eu falei, eu precisava colocar a camisa porque vestir a camisa do São Paulo é diferente. De todos os clubes que eu passei aqui é diferente. Apesar da apresentação, o torcedor ainda vai demorar um pouquinho para vê-lo em campo. O atacante está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito e ainda não reúne condições para atuar em uma partida oficial. Cara, a minha conversa com o Dorival hoje foi bem rápida, né? Ele falou assim, Pato, faz o gol! Eu falei, beleza. Eu acho que o tempo ao tempo... Vai ter tempo ao tempo para decidir uma data,
Eu acho que eu tenho que respeitar o processo. Hoje foi o meu segundo dia. Em relação à inscrição dele nas competições, Pato pode jogar a qualquer momento no Brasileirão. E caso o tricolor avance, também poderá ser inscrito na próxima fase da Copa do Brasil. O mesmo vale na Copa Sul-Americana, onde o time de Dorival é o líder do Grupo D. No entanto, para reforçar a equipe no torneio internacional, ele terá que ocupar a vaga de um companheiro. Mas essa dor de cabeça a gente deixa para o professor. A posição, sempre joguei centroavante, meio atacante, segundo atacante. Só que se o professor precisar eu de zagueiro ou volante, eu vou estar lá à disposição. E Marcelo, a Câmara dos Deputados realizou hoje um debate em plenário para discutir ações e soluções sobre o caso de racismo na Espanha envolvendo o brasileiro Vinícius Júnior, né? A Espanha mandou algum representante para isso? Não mandou, Augusto. E olha que foram convidados, né? Foi convidada uma representante do governo espanhol para o Brasil para participar dessa conversa, na verdade, com parlamentares na Câmara dos Deputados. Ela refutou o convite, não deu maiores explicações, perdeu a oportunidade de participar desse debate que visava encontrar alguma solução, alguma atitude que pudesse ser feita do nosso Estado brasileiro em relação ao assunto e também como tratar o tema aqui no nosso futebol, no nosso país também. A Espanha perdeu mais uma oportunidade, mas em breve a seleção brasileira vai jogar lá na frente deles. Espero que dê um show. E mau exemplo, porque mostra o descaso aí da Espanha com esse assunto seríssimo do racismo contra o Vini Júnior. Marcelo, obrigado pela sua participação hoje aqui no Rede TV News. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Para você. Se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV, no YouTube e Facebook, nas duas plataformas. Você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv ou facebook.com/noticiasredetv. É isso aí. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Muito bom contar com a sua companhia. Amanhã tem mais. Estamos de volta às 7h20 da noite, sempre. É isso. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Até amanhã.